Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje em destaque o recado que veio das urnas na eleição ontem em segundo turno para presidente, com a vitória de Lula, e também em alguns estados, como São Paulo e Rio Grande do Sul. Felipe, bom dia. Salve, salve, Raizen, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Somos todos zumbis aqui, mal dormidos, não é isso? Mas podemos comentar a maior vitória do fim de semana, a do Flamengo sobre o Atlético Paranaense na final da Libertadores. Saudações, rubro-negro. Sempre Flamengo. Que beleza! Fim de semana cheio de emoção. O Flamengo Felipe compensa o Brasil, é uma maravilha. Pois é. Felipe, o Heisen falava dos recados que vieram das urnas, né? Queria também te ouvir dos recados já que vieram do Congresso, né? Parece rei morto, rei posto, né? Lula sacramentado presidente. Aí já tivemos, por exemplo, manifestação do presidente da Câmara, Arthur Lira, que até ontem sustentava o governo Bolsonaro, fez um pronunciamento defendendo o respeito ao resultado das eleições e a construção de pontes, assim como também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Pois é, Carol, começando por aí, a gente já tinha sinais nos últimos dias, nas últimas semanas, na verdade, que o Centrão não embarcaria em qualquer tipo de contestação do resultado eleitoral. Arthur Lira já estava ali para assistir à apuração junto com Rodrigo Pacheco, presidente, respectivamente, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, junto com Alexandre de Moraes, que comanda o Tribunal Superior Eleitoral. Então, ambos reconheceram o resultado imediatamente, Alexandre de Moraes também, claro. O governo dos Estados Unidos, rapidamente, foi 40 minutos, me parece, reconheceu o resultado, como vinha dando sinais de que faria. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil tinha semanas atrás soltado uma nota nas redes sociais para dizer isso, se antecipando inclusive para não parecer qualquer coisa mancomunada com o Lula, de que qualquer que fosse o resultado, mesmo se Jair Bolsonaro ganhasse, ele seria reconhecido imediatamente. Havia uma preocupação se Jair Bolsonaro reconheceria o resultado antes dos Estados Unidos, mas ele acabou não fazendo isso, acabou indo dormir sem que nada tivesse decidido, e a gente viu que há alguns caminhões, né, fechando aí rodovias em alguns estados ao longo da madrugada. Houve notícias a respeito. Jair Bolsonaro deve estar monitorando esse tipo de manifestação. Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, são os apoiadores bolsonaristas que parecem não ter aí uma organização centralizada. Vamos ver se isso vai se pulverizar e se dissolver sem maiores mobilizações, ou se Jair Bolsonaro vai explorar isso de alguma forma. Possivelmente o núcleo duro ali está monitorando para ver se há alguma reação popular capaz de fazer com que Jair Bolsonaro se mantenha contestando o resultado, mas por enquanto não há grandes sinais de que ele vai ter apoio nisso tudo. Em relação à eleição, eu preciso lembrar aqui um vídeo que eu publiquei em 2020, né? Foi 22 de maio de 2020, o vídeo A Breve Marcha de Volta para o Gueto, está disponível no YouTube. Repito o título, A Breve Marcha de Volta para o Gueto. Eu me referi aos bolsonaristas, e eu citava ali uma frase que o Lula atribui ao Paulo Freire e que sempre foi o norte dele nesses momentos mais sensíveis em que ele precisava formar uma frente ampla para conseguir uma vitória eleitoral. Então, a questão de juntar os diferentes para derrotar os antagônicos. Ele fez isso lá atrás, quando criou em 1990, junto com o Partido Comunista Cubano, o Foro de São Paulo, que foi um encontro anual de movimentos e partidos de esquerda. Ele falou no 17º encontro do Foro, lá na Nicarágua, essa frase,
E, de fato, naquele momento, a esquerda foi conquistando governos na América Latina. Então, o lulismo fez isso lá atrás e fez isso agora. O bolsonarismo juntou os iguais para derrotar a si próprio. Era o que eu havia comentado e isso foi consolidado, foi concluído agora nesse domingo. Então, a breve marcha, ela está aí completa. O Bolsonaro sempre foi eleito deputado federal ao longo de quase 30 anos, então ele sempre falou para um nicho de eleitorado. Veja quantos bolsonaristas foram eleitos para o Congresso Nacional. Por quê? Porque eles falam para um nicho de eleitorado. Uma coisa é eleição assim, sistema proporcional, etc. Outra coisa é eleição majoritária, que você precisa falar para fora da bolha. E o Bolsonaro perdeu essa capacidade. É óbvio que ele conseguiu votos para além do seu gueto em razão do antipetismo, em razão da rejeição ao Lula. Da mesma forma que o Lula não tem todos esses votos que lhe foram dados. Esses não são os eleitores fiéis e fixos do Lula. O Lula pode ter ali, assim como o Bolsonaro, os seus 30% de fiéis, que se ele fizer qualquer coisa vão continuar com ele, mas não são esses mais de 50 milhões. Esses votaram no Lula, vários milhões desses, principalmente no segundo turno, em razão do antibolsonarismo. De modo que Jair Bolsonaro fez ao longo do governo tudo o que ele não podia fazer. Havia uma rejeição, e ainda há, em relação à roubalheira petista. O que é pior do que uma roubalheira que se prolonga no tempo, que reincide, porque teve mensalão, depois teve petrolão, teve os escândalos do fundo de pensão, os escândalos dos aloprados. O que pode ser pior do que isso na visão de um eleitorado mais independente? É o descaso com a vida humana. É você não cuidar da preservação dos seus próprios compatriotas, do seu povo. E foi o que Bolsonaro fez na pandemia de Covid-19. E fica aí insistindo com as teses negacionistas até hoje, culpando fica em casa e tal, quando as pessoas estavam preocupadas de se misturar, de ficarem próximas umas das outras, porque não havia vacina comprada pelo próprio governo. Ele queria que tudo continuasse absolutamente natural, como se não houvesse um vírus potencialmente letal circulando e que já tinha deixado um rastro de morte no exterior e no próprio Brasil, conforme o tempo ia passando. E isso, para muitos eleitores, é absolutamente imperdoável. Ignorar dezenas e dezenas de e-mails da Pfizer, ficar contestando a eficácia da vacina o tempo todo, desinformar a respeito, investir num medicamento ineficaz como a cloroquina, oferecer até para as emas do Palácio do Planalto, aí depois mudar o discurso para um tratamento precoce, e negando absolutamente tudo aquilo que a ciência foi descobrindo a respeito das melhores formas de agir. Faz isso até hoje e, felizmente, 2 representantes desse bolsonarismo negacionista perderam nos estados. E aqui eu preciso fazer um parêntese para citar esses 2 casos. No Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite derrotou o bolsonarista Onyx Lorenzoni, que se recusou a cumprimentar o rival, que aloprou com uma frase preconceituosa sobre primeira-dama, já que Eduardo Leite é homossexual e assumiu isso pouco antes da corrida eleitoral. Mostrou aquela inépcia pueril quando foi questionado sobre recuperação fiscal, se limitando a dizer que faria melhor do que o que o Leite fez no governo, já que agora, enfim, está reeleito, era já governador. É um momento do debate que parece um momento de quinta série B, com todo respeito à quinta série B, em que ele falou assim: fazer melhor do que você. Mas como? Qual é a sua proposta e tal? É melhor do que a sua. E não conseguia sair disso porque é absolutamente despreparado. Mas, acima de tudo, o Onyx Lorenzoni soltou aquela frase, a mais perversa de todos os debates do país, que é: a melhor vacina que existe é pegar a doença. Isso num país em que quase 700 mil pessoas morreram pegando a doença. Morreram de Covid-19. Como é que pode ser a melhor vacina se
Centenas de milhares de pessoas que pegam essa doença morrem, deixam de luto famílias. E ele falou isso ainda para todas as doenças. E aí, se você pega aí várias outras, você tem uma catástrofe ainda maior. No Espírito Santo, outro negacionista perdeu, o bolsonarista Carlos Manato, do PL, que disse no último debate na TV que a pandemia foi uma farsa. O Renato Casagrande, do PSB, foi reeleito governador do Espírito Santo. 53,8% dos votos válidos contra 46,20% do Carlos Manato, do PL, partido do Bolsonaro, esse que disse que a pandemia foi uma farsa. Então, é claro que você pode ter outros casos de bolsonaristas, mas em algumas eleições majoritárias eles se deram mal. E essa rejeição ao Bolsonaro, por causa da conduta dele ao longo da pandemia, ela se fixou em boa parte de um eleitorado independente que o Bolsonaro não precisava perder se tivesse exercido uma liderança digna naquele momento, sensível de todo o mundo, que é saber que nós teríamos que enfrentar problemas econômicos, mas que, em primeiro lugar, precisava cuidar da vida e da saúde da população. Mas ele não. Sempre achou que tudo fosse uma grande conspiração, que o que quer que a imprensa estivesse falando, ele tinha necessidade de se posicionar contra, como se fosse mais uma brincadeira de polarização, preocupado com os indicadores econômicos que ele queria manter altos para conquistar a reeleição, preocupado em perder o foro privilegiado caso saísse do governo, como está nesse momento, e esteve ao longo da corrida eleitoral, porque há inquérito das fake news aberto, outros processos a respeito das condutas dele e dos seus filhos podem avançar. Ele nunca esteve sem foro privilegiado ao longo desses 30 anos. E agora vai ficar. Vamos ver se ele vai aloprar para tentar conseguir mobilizar uma base reacionária e negociar algum tipo de blindagem, algum tipo de anistia. Mas esse é o resultado de tanta alopragem. Fora a própria sabotagem do combate à corrupção, a necessidade de blindar o filho, Flávio Bolsonaro, que havia sido denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por mais de 6 milhões de reais em desvios, na chamada rachadinha, que eu chamo de rachadão, traindo suas promessas, afastando um eleitorado mais preocupado com a decência do que com questões ideológicas. E é claro que do outro lado há muita indecência. Agora você tem a alternância de poder e você tem, com esse Congresso mais do centro para a direita, alguma resistência ao governo Lula. Então, Jair Bolsonaro, seus filhos e os seus propagandistas, que escolheram negar a realidade, acobertar tudo aquilo que era negativo, eles devolvem o Estado brasileiro a Lula e ao PT. Por falta de aviso, não foi. Então, a culpa é inteiramente deles. Eles colocam em quem quiserem. Não adianta posar de vítima do sistema, do STE, do TSE, do Moraes, da imprensa, dos isentões, e blá, blá, blá. Cada ponto desse, há uma série de questionamentos. Cadê Jair Bolsonaro fazendo pressão contra a reversão da jurisprudência sobre a prisão em segunda instância? Não teve. Jair Bolsonaro mandou o Carluxo apagar lá do Twitter a defesa da prisão em segunda instância, estava com medo do filho ser preso, o Flávio, quando o STF começou a julgar. Foi revertido e o Lula foi solto. Bolsonaro não fez pressão nenhuma. Na época do julgamento propriamente dito, do caso do triplex, mesmo depois da reversão da condenação em segunda instância, tampouco estava fazendo qualquer tipo de pressão. Ele desmobilizou a pressão que existia no campo antipetista, justamente em razão dos rolos judiciais da sua família. E aí houve anulação de condenações, manobras jurídicas que levaram o processo a ser extinto por prescrição, término do decurso do prazo para o Estado punir o réu. E vários deles comemoraram, porque o Bolsonaro já estava com um monte de telhado de vidro e acreditava, sim, que seria importante em 2022 enfrentar o Lula, porque assim ele contaria com o antipetismo e poderia empurrar os antipetistas a votar nele, mesmo que de nariz tapado. E tá aí, perdeu. E o Lula, que deixou o Bolsonaro sangrar no poder, que não quis
mobilizar a sua base pelo impeachment, foi criticado muito pelo Ciro Gomes e por muitas outras pessoas, conseguiu aquilo que queria, que era enfrentar o Bolsonaro desgastado e vencer. Queria vencer no primeiro turno, sabia que tinha risco, com o uso da máquina pública, com a melhora de alguns indicadores econômicos, que o Bolsonaro ganhasse mais 4 semanas, mas mesmo assim ganhou dessa maneira apertada por 2 milhões de votos de diferença, menos de 2% ali. Ficou em 50,9% contra 49,1%. Um país rachado, um país bastante dividido, há uma clivagem aí social, as pessoas com mais de 5 salários e boa parte da classe média votando no Bolsonaro, mesmo que de nariz tapado. E você tem aí a parte mais de classe média baixa, aí, abaixo de 2 salários mínimos, a população de baixa renda, votando do Lula. Há uma divisão aí entre evangélicos e católicos, evangélicos com Bolsonaro, católicos com Lula, mais eleitorado feminino com Lula, masculino, o Bolsonaro teve um desempenho melhor. Então, há uma dificuldade daqui para frente de se conquistar uma pacificação. Agora, o Lula vai precisar negociar muito com o Congresso Nacional. A primeira tarefa aí é manter o Auxílio Brasil em R$600. Isso foi uma promessa de campanha, assim como pagar R$150 por criança na escola, também prometeu. Isso aí o Auxílio Brasil turbinado, 0,5% do PIB por ano, são 51,8 bilhões de reais. Houve aí esse cálculo da Instituição Fiscal Independente, IFI, do Senado Federal. E há outras promessas aí, retomar investimentos públicos em infraestrutura, isentar de impostos quem ganha até R$5.000, o reajuste do salário mínimo pela inflação, que foi tão falado ao longo dessas últimas semanas, com a exploração petista daqueles estudos de mudança da política de reajuste feitos pela equipe do Paulo Guedes. E para fazer tudo isso, para ter de onde tirar o dinheiro, certamente o Lula quer, no mínimo, uma modulação do orçamento secreto. Há uma decisão pendente no Supremo Tribunal Federal, que poderá declarar finalmente essas emendas de relator, inconstitucionais. Vamos ver se realmente vai fazer isso. E aí o Lula vai precisar negociar algum tipo de alternativa. Pode exigir, por exemplo, que as emendas obrigatórias sejam direcionadas a programas escolhidos pelo Poder Executivo, mas os parlamentares não estão querendo largar esse osso. Teve a declaração recente, inclusive, do deputado Elmar Nascimento, líder do União Brasil, que se o STF tirar o nosso, a gente tira o dinheiro deles. Ele falou, se tirar o nosso, a gente tira o deles, mas eu já estou aqui traduzindo, porque as questões de salários, etc., são decididas pelo Congresso Nacional, então você sempre tem essa ameaça entre poderes para que cada um faça a vontade do outro, que é como funciona o Brasil. A gente vive no regime do que eu chamo de sistema, não na mesma acepção que o bolsonarismo usa, mas eu uso essa acepção como conjunto de lideranças apodrecidas que fazem escambos entre si e que eventualmente se ameaçam para conseguir manter os seus privilégios em detrimento do interesse público e da sociedade. Diga, Carol. Não, só pontuando o que você tá dizendo mesmo, é isso. A gente agora vai ter um desafio, para os próximos 4 anos, com essa mensagem, que o Estadão até traz na capa, Brasis, que vão precisar ser administrados agora pelo governo nesse terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. Exatamente, e ele falou isso no discurso, o discurso lido, é muito importante, porque há uma diferença do Lula que lê teleprompter, que lê um texto num papel impresso, e o Lula que fala espontaneamente. Se você reparar, talvez isso seja mais apontado hoje ao longo do dia, ele falou que não existem 2 Brasis, existe só um Brasil, que é praticamente uma tradução do discurso do Barack Obama nos Estados Unidos, que não existem várias Américas, existem os Estados Unidos da América, United States of America, mas existem sim 2 Brasis ali com toda
essa clivagem da qual eu estava falando, embora o ideal fosse que houvesse uma união, mas uma união em torno de algo que é positivo. E sempre nos grupos políticos há elementos negativos que demandam divergência, que demandam contestação, que demandam esse sistema de freios e contrapesos. E hoje existe isso entre Poder Executivo e Legislativo. Agora, na Avenida Paulista, quando o Lula foi para lá, ele já falou que eu converso com a esquerda, eu converso com o centro e tal, mas aí, espontaneamente, ele já mandou com a direita não, aqui não vai ter direita, uma coisa assim, né? Então, eu já tenho um Lula soltinho, que mantém essa polarização, que gera esse repúdio num campo adversário. Uhum. E isso deve permanecer. As pessoas que têm mais contas a prestar para os seus redutos eleitorais dentro do parlamento, elas não vão poder embarcar em tudo que o Lula quiser. Tem um centrão ali com o qual ele vai poder negociar em torno de verba, mas em torno de medidas, muita gente não vai compactuar com o Lula. Agora, ele pode governar com aquela base assim, de 250 parlamentares, eles se preocupam muito em ter pelo menos os 172 para garantir que não vai haver impeachment, mesmo que não tenham os 308 para aprovar reformas, quer dizer, propostas de emenda à Constituição, porque esse é o número para você aprovar uma PEC. Mas com 250 ali, ele consegue governar. Então é isso que o PT está tentando atingir nesse momento, já que o jogo realmente vai ser duro. Não vai ser fácil governar. E assim, o Lula fez um discurso conciliador. Vale lembrar que a Dilma Rousseff também fez isso depois de uma disputa acirrada contra o Aécio Neves, colocou uma roupa branca, depois de uma corrida eleitoral bastante beligerante também. E meses depois estava sendo alvo de manifestação e acabou alvo de impeachment. Por quê? Num país dividido, se você não mostra resultado na sua gestão, você vai perdendo popularidade e do outro lado já tem uma rejeição muito grande. Se você perde o que tem, então ele precisa ampliar. Por isso que o discurso de ontem, uma retórica de pacificação, uma retórica de governar para todos os 215 milhões de brasileiros, porque ele precisa manter, de certa forma, uma campanha para aumentar a sua popularidade. Não é um cenário econômico fácil que ele encontra nesse momento. É pior do que 2003, quando ainda existiam os efeitos do Plano Real, com a debelação da hiperinflação, os ciclos favoráveis das commodities. Agora o mundo está saindo de uma pandemia, há um cenário de desaceleração econômica mundial, há esse orçamento engessado, quer dizer, é um cenário bastante complicado para ele. Se não mostra resultado em um ano, a popularidade pode cair, como acontece com diversos governos, aí ficar em 30%, e aí ficar muito suscetível a um processo de impeachment, qualquer coisa nesse sentido. Então, o Lula está fazendo aí o que pode para evitar esse cenário. Este foi o Felipe Moura Brasil, analisando o que disseram as urnas neste domingo. Obrigado, Felipe. Até amanhã. Muito obrigado a todos. Parabéns pela cobertura eleitoral na Eldorado, no Estadão. Ainda existe jornalismo independente nesse país e a imprensa não pode se tornar um duelo também entre lulistas e bolsonaristas. A gente tem que vigiar todos os poderes, expor a sujeira de todos os lados, o resto é com o eleitor.